Colocando ali no... Eu vou ter que fazer aqui, nesse celular. Por aqui eu consigo. Não, se eu sair daqui, eu saio da tela, né? Cara, não vai ter jeito. Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Andréia. Boa noite, Milena. Nós já estamos ao vivo. Lembrar, tem muito tempo que a gente não faz live, né? Lembrar para os trabalhadores de educação, os companheiros e companheiras que estão nos assistindo, de compartilhar a live nos grupos das escolas, para que a gente consiga ter uma boa adesão e que a gente consiga prestar as informações e consiga, né, que as informações cheguem a toda a rede ao mesmo tempo, né, com uma quantidade maior de pessoas, é importante. Então, boa noite para todo mundo aí que está entrando agora para nos assistir. E digam, por favor, no link, aí nos comentários, se o som está ok, se estão nos ouvindo. Ok, então boa noite, Marciano, Alisson Ledir, Daniele Cristine, Márcia Rodrigues Pereira, boa noite. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Maria, boa noite. Tudo bem conosco, com vocês também, né? Vocês estão acompanhando aí? Andréia, Thalita e Milene, conseguindo ver no Face? Tô. Sim. Beleza. Então já estamos com 76. Tem 76 pessoas junto com a gente. Isso. Lembrar e pedir para vocês compartilharem os links, viu, pessoal? Vocês estão entrando, é importante compartilhar o link com os coletivos, com os colegas de trabalho, nos diversos grupos que vocês participam, para que a gente consiga fazer um bom debate e tratar das questões que estão, nesse momento, nos afligindo. É importante, né? Que a gente consiga ter uma boa visibilidade na rede. Então, vamos compartilhando. Enquanto isso, a gente vai aguardando vocês entrando. Boa noite, Zenaide, Dalva, boa noite. Ana Maria, boa noite. Cláudia Melgaço, Zenaide. Boa noite a todos vocês. Então, vamos aguardar mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. Meu nome está errado aí. Não é Andrew, é Andréa. Verdade, Andréia. E agora, como é que consegue corrigir? Eu acho que não tem jeito, não. Andréia, não, já corrigiu, Andréia. É porque no Facebook a transmissão fica atrasada. Verdade. Boa noite, Letícia. Maria José Campos, boa noite. Boa noite, Valéria. Gleice Dias, boa noite. Lembrando de compartilhar os vídeos, os links nos grupos das escolas, por favor. Nós já estamos com 102 pessoas assistindo. O que vocês acham, pessoal? A gente já começa? Já vamos tratando da campanha de solidariedade? Tá, no Facebook eu continuo, Andrew, mas não tem problema não. Todo mundo sabe que é a Andréia. A transmissão tá perguntando se tá no Instagram, tá no YouTube e no Facebook. Isso. Porque no Instagram, para fazer a transmissão lá, acho que precisava usar aquela plataforma. Então,
Aí a gente faz essa, né, no Facebook, na fanpage e no YouTube, a transmissão. Boa noite, Maria José Campos. Boa noite. Lá, apareceu a correção agora, André, no Facebook. Então tá. Então ótimo. Vou deixar aqui, que a gente vai ver nos comentários também, a gente vai tentando responder. Os comentários ficam para a gente acompanhar, acho melhor no Facebook. Quem conseguir no Facebook. Pois é, então. Você está assistindo no YouTube? Estou. Então tá bom. Fica gravado, Maria José Campos, aqui no YouTube, aqui no Facebook, fica aqui disponível o vídeo, tá? Todos que a gente faz tá aqui. Ei, boa noite, Joselma Angélica, Maísa Ribeiro, boa noite. Vamos então, pessoal. Lembrar para vocês, pedir a vocês que estão nos assistindo, de compartilharem o vídeo nas suas páginas, nas respectivas páginas de Facebook e também nos grupos das escolas, para que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito importante, né? Faz parte desse processo de comunicação sindical, é muito importante para que as pessoas se informem, fiquem informadas, né? Compreendam o contexto da luta toda que a gente está vivenciando. Então, é importante o compartilhamento. Bem, vamos lá. A gente vai começar primeiro, pessoal, aliás, antes de falar de onde nós vamos começar, nós vamos tratar de... Meu vídeo está ruim. Nós vamos tratar de alguns assuntos. Então, vamos fazer o relato aqui por essa live das 2 reuniões que nós tivemos com a Secretaria de Educação, a que a gente teve com o Conselho Municipal de Educação ontem, e vamos também tratar um pouco sobre a questão do kit alimentação, né? Que é isso que está afligindo muito a rede nesse momento. Então, antes da gente tratar dessa pauta específica, nós vamos passar para a Milene. A Milene vai fazer agora o processo de dar as informações para a rede do que tem sido feito a partir da nossa campanha de solidariedade. A gente começou lá no mês de abril, maio, fizemos entrega de cestas para trabalhadores em educação que têm passado por muita necessidade, especialmente aqueles trabalhadores que não conseguiram designação no Estado, não conseguiram vínculo contratual, ou que estão com um número muito pequeno de aulas, né, na rede estadual. Também ASBs, que são os profissionais que fazem limpeza e merenda das escolas, que são profissionais extremamente que passam por muita dificuldade, salários baixos e ainda a questão do parcelamento que os trabalhadores têm vivenciado no Estado. Então, a Milene, junto com os colegas da direção do sindicato, estão à frente da coordenação os produtos para montar a cesta, vão também e também fazem esse processo de ir à casa desses trabalhadores para fazerem a entrega. Então, vamos ouvir da Milene um pouquinho disso, para até como prestação de contas essa campanha de solidariedade. Então, é com você, Milene. Boa noite a todos, né? Como o Luiz já disse, eu sou a Milene, sou diretora também do Sindiute. Eu estou junto com a Janeide, o Marco Antônio, a Isabel, o Rogério, Douglas, a Marilza. Nós estamos à frente aí da campanha da solidariedade. Como o Luiz falou, tem muitos profissionais da rede municipal e também estadual, principalmente, né? Com dificuldades diante desse cenário que a gente está vivendo. E a nossa campanha, então, deu início em abril, com as arrecadações, e a gente começou a entrega de cestas em maio. Né? Então, em maio, nós conseguimos atender 350 pessoas, né, no montante de 90 famílias. E no mês de junho, mês passado, a gente conseguiu atender uma quantidade menor de pessoas, mas cerca de 180 pessoas, 46 famílias foram atendidas. Com a arrecadação desse mês, que ainda está acontecendo, né, nós vamos ainda estar recebendo doações até o dia 22, né, lembrando que a gente está lá na subsede, segunda, quarta e quinta, segunda e quarta de 2 às 5 e quinta de 9 a 1, para poder receber as doações de quem queira levar os mantimentos lá, máscaras,
que a gente está precisando também de doação, fralda descartável, e aí a gente vai estar atendendo nesses dias, segunda, quarta e quinta. Já agradecendo, né, o apoio da direção do sindicato, também de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, da rede de Betim e também dos entornos, então Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Sarzedo, né, que tem nos ajudado aí nessa luta. Agradecer, hoje nós tivemos a doação de 15 cestas, que chegou hoje lá no sindicato, agora na parte da tarde, né, do coletivo lá da Escola Municipal Frei Edgar Grotti, né, agradecer a todos aí, em nome da professora Ana Maria, que foi lá entregar cestas para a gente. Né? Também é importante ao coletivo lá do Valério, do Margarida, também que tem nos ajudado nessa campanha. E a todos, né, da CUT, também o Centro Franciscano, que tem nos ajudado. E, assim, é de extrema importância, né? Também os outros professores que estão se colocando assim, à disposição para nos ajudar a entregar as cestas, que nós estamos visitando muitos bairros em Betim, também no entorno. Como eu disse, a gente não está atendendo somente Betim, mas a gente já chegou a entregar cestas também em Sarzedo, Igarapé, né? E a gente precisa da ajuda de todos. Então, a gente reforça aqui o nosso pedido de doação. Tem também as pessoas que estão contribuindo com dinheiro em depósito em conta, então pode ainda manter essa doação durante todo o mês, né, para a gente poder fazer a coleta e comprar os mantimentos para fazer as cestas, se a gente achar também as cestas prontas, a gente está vendo o que fica mais em conta e o que a gente consegue atender um número maior de pessoas, né? Então, fiquei reforçando, até o dia 22, nós vamos estar recebendo fisicamente lá na subsede. Depois do dia 22, nós vamos começar com as entregas. Nós já temos o cadastro das famílias, né? E, como disse, a gente está atendendo cerca de 350 pessoas. Então, é muito importante a ajuda e a atuação de todos nesse momento. Acho que é isso. Muito bem. Milene, teve alguém que perguntou aqui, acho que foi a Gugu, perguntou se em junho nós entregamos cestas. Então, dá uma passadinha sobre junho, acho que nós entregamos, não é isso? Sim, em junho nós entregamos 43 cestas. Entendi. Lembrando que as cestas, pessoal, a quantidade de cestas é de acordo com o valor arrecadado, né? Então, a gente precisa, na verdade, reforçar esse processo de contribuição financeira, lembrar que a conta do Sindiúti, ela tem... É a conta utilizada para arrecadar esse recurso, esse valor dos trabalhadores de educação, e tudo está à disposição, né? Qualquer afiliado que quiser ir lá pode pegar a prestação de contas disso tudo, está tudo muito bem anotado e bem registrado. Isso, a gente só não fica colocando a foto das pessoas que ganham a cesta para evitar o constrangimento, porque não é uma situação muito tranquila, né? E os relatos que a gente tem, a Isabel faz esse relato, toda vez que ela faz, ela se emociona e chora, né? O relato é de que as pessoas estão passando por muita dificuldade, choram, recebem cesta, choram. Então, eu acho que ninguém queria passar por isso, né? Nós não gostaríamos de passar por isso. Nós estamos numa situação que eu posso dizer que é uma situação que é de certa forma abençoada. Então, nós temos nosso salário, temos nosso emprego, nós estamos passando por desemprego. Mas tem colegas nossos que estão passando por isso. Então, reforçar, tá? Se a gente consegue tirar um pouco do que a gente tem e doar, isso com certeza faz bem imediatamente para a gente, porque isso deixa a gente, né, a felicidade, ver alguém, ajudar alguém é muito bom. Acho que esse é um princípio fundamental para a vida, para a vivência, né, que é de solidariedade, de contribuir com o outro, de ajudar. Então, isso, de alguma forma, retorna, né? Pelo menos eu acredito que retorna. Então, nós nos vemos, de certa forma, abençoados. Então, contribuir, tá? A conta para doação, a gente posta aqui, mas já tem aqui na foto
nas fotos que a gente disponibiliza aqui no site, na fanpage do Sindiúti, tem essa foto com a conta do Sindiúti, tá bem? Lembrando que isso é uma campanha que a subsede Betim se insere, mas que é uma campanha maior. Sindiúti e MG tem promovido isso em todas as cidades onde atuam. E Betim, nós atuamos em 5 cidades, por isso que a Milene, inclusive, disse que a gente foi ajudar lá em Sarzedo, né, Mário Campos, mas é porque a gente responde por essas 5 cidades. Betim, Mário Campos, Igarapé, Bicas, Sarzedo, rede municipal, rede estadual. É isso? É isso. Então, beleza. Só para reforçar, Luiz, fisicamente nós vamos estar segunda, quarta e quinta. Amanhã é feriado, mas nós vamos estar lá se caso alguém queira fazer a doação. A partir das 9 horas até as 2 horas da tarde, nós vamos estar lá recebendo a doação na quinta-feira. Segunda e quarta é na parte da tarde, né? De 2 às 5 horas da tarde tem alguém responsável por receber essa doação. E como você bem disse, a nossa quantidade de cestas, ela varia de acordo com a arrecadação que a gente tem no mês. Então, por isso da importância e a ajuda de todos. Né? Isso. E a cada momento aumenta, mas a gente tem que tentar estabelecer como meta, nós, trabalhadores de educação, de pelo menos conseguir ajudar as famílias que já estão sendo ajudadas por nós, né? Sim, isso mesmo. Porque esse número tem aumentado muito. Então, se a gente consegue ajudar 90 famílias, no mínimo, a gente tem que tentar manter a meta de conseguir ajudar no próximo mês essas famílias novamente. Então, exatamente. Daí a importância da gente conseguir ajudar, tá? Então, doa R$50, R$30, 70, 100, 20, ou se não quiser doar o dinheiro porque acha que não quer, né? Eu não tenho dinheiro na conta e quiser comprar a cesta, pega a cesta, pode levar lá pra gente. Tem gente que teve uma professora, Andréia, você podia lembrar, a professora fez confecção de 100 máscaras, doou as máscaras, nós doamos as máscaras também, não foi, Andréia? Sim. É isso mesmo, foi a professora Mara, lá do Florestan Fernandes, que confeccionou, né, 100 máscaras, nossa, muito bem feitas, foi de grande ajuda, né, Milene? Muita ajuda. Nessa semana nós recebemos também, né, Thalita? Algumas Sim, essa semana a Cida doou também, essa semana a Cida doou, trabalha na biblioteca da Escola Maria José Campos. Isso. E aí a gente já reforça também o pedido de caso alguém tenha ou confeccione, né, para poder contribuir com a gente com as máscaras também, que é fundamental nesse momento, né? Ok. E aí, destacando, as meninas estão fazendo essa é isso? Que estão nessa coordenação. Douglas. Eles desinfectam toda a cesta, montam, seguem os cuidados, né, usam máscara, usam luva e vão nos carros entregar, tá? Então, nós estamos seguindo o protocolo. E um detalhe muito importante, a nossa campanha de solidariedade não é uma campanha que parte do princípio da convocação, não. É campanha de solidariedade, voluntariado. Então, né, nós somos entidade pública, somos sindicato. A princípio, não poderíamos não nos importar com isso, mas achamos que a gente deveria, porque nós somos sindicato cidadão e não podemos deixar que um colega, trabalhador de educação, passe necessidade nesse momento. Ok? Ok. Já Então, deixar meu agradecimento por poder participar, viu, Luiz, dessa campanha. Como você disse, cada vez que a gente sai para entregar uma cesta, a gente vê nas pessoas o quanto realmente elas estão precisando. Então, a gente às vezes sai de lá chorando com os agradecimentos, mas a gente vai voluntariamente com o coração muito aberto para fazer esse trabalho que a gente sabe que é necessário nesse momento tão difícil. Então, muito obrigada a todos e reforçando, a gente vai fazer as doações e vem participar da campanha da solidariedade com a gente. Acho que é isso. Tem as fotos, depois a gente posta lá posta aí na fanpage mesmo e para as pessoas verem as fotos que a gente tirou. Isso. Obrigado, viu, Milene? Eu que agradeço, gente. Boa noite. Boa noite. Bem, André e Thalita, agora conosco, vamos fazer a parte do repasse, né, das reuniões para a categoria. Nós temos aqui, então, que fazer, no mínimo, repasse de 2 reuniões que nós participamos essa semana, dia 13 e dia 14, 13 com a CEMED
e o dia 14 foi a reunião coordenada pelo Conselho Municipal de Educação, que é o GT. Então, temos que passar essa situação e tratar de uma situação que tem afligido muito os trabalhadores e as trabalhadoras de educação, que é a questão do kit de alimentação, né? E eu acho que isso é uma demanda muito importante que a gente precisa tratar. Então, como é que a gente faz? Quem se habilita? Eu posso começar a passar a reunião da CEMED e aí uma de vocês passa a reunião do Conselho de Educação, pode ser? A sequência que a gente vai seguir, então, reunião CEMED, reunião do grupo de trabalho e kit alimentação? Eu acho que sim, né, Andréia? O que você acha? Thalita? Pode ser? Por mim, ok. Na verdade, a reunião da CEMED, a gente tratou do kit de alimentação, né? Também, verdade. Os dois assuntos estão juntos. Então a gente pode tratar os dois juntos, verdade. na sequência um do outro, pode ser? Pode. Ok. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, nós já estamos com 190 pessoas nos assistindo. Lembrar de compartilhar esse vídeo e mandar nos grupos das escolas, tá, pessoal? Porque a gente tem uma rede com 6 mil trabalhadores de educação e é importante que a notícia chegue para maior número de pessoas ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo aqui. Então, compartilhar no próprio Facebook e compartilhar também nos coletivos das escolas. Boa noite, Loura. Boa noite, José Luiz. José Luiz saiu pré-candidato a vereador de Betim, então não está na direção nesse momento, mas boa noite, Lucilena, boa noite, Cássia Teixeira, Ana Paula Ribeiro Rosa está aqui também, Isa Valverde. Bem, vamos lá então. Nós tivemos uma reunião, pessoal, no dia 13 agora, segunda-feira, com a CEMED, que na verdade, o desdobramento de uma reunião anterior, que foi do dia 7 de julho. Então, eu vou fazer um repasse rapidinho dessa reunião do dia 7 de julho. Tá? Dia 7 de julho, nós tratamos com a CEMED de pontos específicos do setor técnico, tratando de regulamentação do cargo de secretário de escola, porque ainda não há regulamentação na rede, né? Então, uma demanda específica do setor técnico. Tratamos também sobre a situação dos auxiliares de centro infantil contratados, que permanecem sem receber a gratificação que nós conquistamos na greve. E nessa reunião do dia 7, nós tentamos tratar também de outros... Nós tratamos de outros assuntos com a CEMED. Cobramos resposta a respeito da migração, cobramos informações a respeito do pagamento de passivo de flex, outras demandas que têm sido constantes na pauta de reunião com a Secretaria de Educação e que até o momento permanecem sem respostas. Nesta reunião do dia 7, tirou alguns encaminhamentos para o setor técnico, então no cargo específico, né, na questão específica do secretário de escola, nós reunimos com o setor e discutimos alguns apontamentos para encaminhar para a CEMED para tratar sobre a regulamentação do cargo de secretário de escola. E a CEMED pactuou na reunião do dia 7 que toparia fazer a discussão da regulamentação do secretário de escola. Vamos lembrar que o secretário de escola é um cargo ocupado hoje, é um lugar ocupado hoje por servidores efetivos da educação, em sua maioria técnico de secretaria, mas também tem professores, alguns professores, agente de serviço escolar, e é uma função que, diferentemente da função de diretor, trata todos os secretários de escola como se estivessem lidando com o mesmo perfil e tamanho de escola, né? Mesma dimensão de escola. Então, a importância de regulamentar isso é urgente, da mesma forma que nós temos a situação do diretor e vice-diretor de escola, que tem remuneração diferente de acordo com o tamanho da escola. Então, essa é uma questão urgente, além da própria regulamentação da função gratificada, porque não há na lei, quando o PC Civil foi alterado, em janeiro de 2017, e houve a extinção do cargo comissionado de secretário de escola, não houve a criação da função gratificada de secretário. Então, o que está na lei é apenas dizendo que o técnico de secretaria que atuar integralmente na secretaria da escola deverá receber a gratificação de 15%. Então, não tem a regulamentação desse setor. Então, nós tratamos
disso com a CEMED, fizemos a plenária grande essa semana passada, né, na sexta-feira, com mais de 105 técnicos, uma plenária virtual, tratamos a situação e vamos tratar dessa questão toda com a CEMED novamente, no sentido de tentar regulamentar e valorizar melhor essa questão dos secretários. A plenária dos tesoureiros será feita também. Então, na primeira plenária foi feita com os secretários, com os técnicos, secretário e biblioteca, porque é um grupo que é majoritariamente composto por técnicos, né, de secretaria, biblioteca, agente de serviço escolar, e tem uma demanda muito específica que é lá da questão da escrituração da escola, e a plenária de tesoureiro será feita ou essa semana, até sexta-feira a gente vai organizar, vamos fazer a convocação para tratar também da demanda do tesoureiro de escola, e faremos na próxima semana que vem, reunião com representantes de escola, tá? Mas a demanda do secretário de técnicos foi tratada na reunião do dia 7. A reunião do dia 7 teve desdobramento, que é a reunião dessa que aconteceu no dia 13. Porque a CEMED está tentando tratar a todo momento sobre a situação de atividades escolares, atividades letivas e calendário escolar. Vamos lembrar, Thalita e André, vocês me ajudem aí. Nós temos uma orientação assinada conjuntamente com a CEMED no dia 29 de maio, e essa orientação pela escolha da rede, pela possibilidade colocada, inclusive pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado no dia 1º de julho, também medida provisória que está sendo debatida, os debates nacionais apontam que a discussão de carga horária pode ser feita quando do retorno. Nós já fizemos diversas vezes esse tratamento, essas tratativas, esses debates com a rede. E nessa orientação que nós assinamos conjuntamente no dia 29 de maio, nós estabelecemos a regra para a rede, né? Conjuntamente com a CEMED, a partir da audição da rede. Então, ninguém vai ser exposto a teletrabalho, o isolamento é a regra, o isolamento social é a regra nesses momentos que a pandemia persiste. As atividades que forem disponibilizadas agora na plataforma do CEMED, ou mesmo aquela que uma ou outra escola esteja entregando, tem apenas caráter. E a gente iniciou, então, a CEMED tem debatido essa questão, né? E tivemos aquela plenária aberta que foi transmitida ao vivo, na área do Conselho Municipal de Educação, as considerações dela, o sindicato expôs as suas considerações a respeito de calendário e atividades letivas ou educação, ensino remoto na rede, e a Conselho Municipal de Educação tirou, então, como encaminhamento um GT, um grupo de trabalho, que se reuniu ontem, dia 14, que daqui a pouco a gente passa. Na reunião do dia 7, em que a CEMED tentou tratar essa questão, nós nos colocamos mais uma vez, como sempre, para a questão de interesse da educação, que calendário letivo, as discussões sobre carga horária, calendário, é uma discussão que não pode ser feita unilateralmente pela Secretaria de Educação, então depende da nossa conversa, da nossa participação. Nós nos colocamos mais uma vez à disposição para conversar. E dissemos para a CEMED na reunião do dia 7 que a gente não sabia, até aquele momento, nada, nenhuma informação, a real situação do município a respeito da pandemia, do Covid, da Covid-19. Como é que o município estava enfrentando, as regiões com maior incidência da pandemia, o índice de atendimento nas unidades de terapia intensiva, no hospital de campanha, óbitos, essas questões todas. Solicitamos à secretaria que nos desse essa informação, porque até o dia 7 nós não tínhamos as informações precisas sobre possibilidade ou não de retorno da rede, e até então, a gente, todo momento que a gente sentava com a secretária de Educação, ainda com o secretário de Educação anterior, algumas datas eram sinalizadas, né, o mês, né, mas nunca, nenhum momento, o governo sentou conosco e passou essas informações. A secretaria se comprometeu, então, no dia 7, em pedir informações e solicitar que a Secretaria de Saúde fizesse esse repasse para a gente.
A reunião foi marcada, então, para o dia 13, e agora, então, eu passo para esse relato. Andréia e Thalita, me ajudem, por favor, tá bom? Podem me interromper, porque às vezes eu vou falando demais também. Então, essa reunião do dia 13, além de mim, da Thalita, da Andréia, que estão aqui na live, participou pelo sindicato Andréia Costa, da Educação Infantil, professora Andréia, e pelo governo municipal participaram da reunião o secretário de Saúde, Guilherme, secretário adjunto de Saúde, Augusto, pela CEMED, a Daniela, assessora de Educação Infantil, a própria Marilene Pimenta, secretária de Educação, o Ivan Amorim, superintendente de Ensino, a Laura, que é assessora faz parte da assessoria jurídica da CEMED, mas é da coordenadoria administrativa, né, pelo que consta na ata. A Josane foi a pessoa também da CEMED que fez o registro da ata, tá? Então foram essas pessoas. Nós estamos, e aí eu vou tentar fazer um relato bem rápido, tá? Nós estamos, então, desde o dia 18 de março com a suspensão das aulas, e o último decreto aponta que a suspensão vai até o dia 31 de julho. E nessa reunião do dia 13, ficou evidente que não há perspectiva de retornos da rede dos trabalhadores de educação e das aulas na rede municipal de Betim. Então, não tem perspectiva de retorno. A gente viu recentemente a notícia de que, apontando mais uma vez o mês de setembro, um outro mês como perspectiva de data, mas o fato é que não há perspectiva de retorno, ok? Assim como também não há perspectiva de retornos nacional ou estadual a respeito dessa questão das aulas. Então, essa é uma questão. O secretário de Educação afirmou que o fato da educação estar com suspensão de aulas ajudou muito no achatamento das curvas da Covid-19 em Betim. Então, nós conseguimos baixar muito o índice hoje de isolamento na cidade. Segundo a informação que o secretário nos deu, é de em torno de 50% a 46% da taxa de isolamento, o que é um índice bom, segundo ele, e que ele afirmou que se a educação estivesse em isolamento, que o índice, que se a gente estivesse em trabalho, indo para a escola, que o índice de isolamento na cidade de Betim seria de 10%. Então, o fato da educação estar em suspensão de atividades ajudou muito no enfrentamento à pandemia na cidade. Isso é importante a gente dizer aqui, porque para a gente evitar aqueles comentários perversos, maldosos, de que a gente está em casa recebendo e está à toa em casa, como se a gente estivesse em casa porque a gente quer, né? Então, é importante fazer esse tipo de debate, até para a gente responder à questão da comunidade, ou aquele pai que às vezes não entende essa situação, tá? Então, se a educação não estivesse fazendo isolamento, a gente estaria com índice de 10%. Inclusive, o secretário de Saúde afirmou que o fato da gente estar em casa também agora representa também uma queda drástica naqueles índices de adoecimento das crianças pelas doenças respiratórias, nesse período que a gente passa agora por esse clima seco, de baixa umidade. Ele disse que quando chega esse período e as aulas estão acontecendo, né, em anos normais, que a Secretaria de Saúde, o governo faz a contratação de médicos pediatras específicos para esse período, né? Então, que os atendimentos da pediatria caiu muito também, né? Tem o atendimento, mas é aquele atendimento por outras questões, né? Uma fratura ou outra situação. Mas pelas doenças respiratórias houve uma queda muito grande por causa do isolamento, né? Vamos lembrar que na escola, quando está acontecendo, os meninos compartilham objetos, quanto menor o menino, mais compartilhamento, às vezes compartilha até comida também, e isso faz com que haja o adoecimento. O secretário de Saúde disse que a gente está, então, nesse processo. Nós ajudamos muito, o isolamento e a ausência de aulas na rede, a suspensão das aulas ajudou muito no controle da pandemia na cidade. Ele disse também uma informação importante, que nós estamos hoje naquilo que é chamado na saúde de transmissão comunitária sustentada da doença, que é quando não se consegue mapear a trajetória dessa contaminação. Quando as pessoas se contaminam, mas não sabem como se contaminou. É diferente
quando acontece alguém que teve contato com outro, que veio de algum lugar né, não tem esse mapeamento. Então, nós estamos numa transmissão comunitária sustentada. Vamos lembrar que o Brasil não estabeleceu em nenhum momento, até o momento, e nem o Estado de Minas Gerais, como política, também o município de Betim, um processo de testagem, né, em massa da população. As pesquisas, o secretário disse também que a pesquisa realizada, inclusive pela UFMG, apontam, está na terceira fase, né, Thalita e Andréia? Acho que terceira fase da pesquisa feita pela UFMG, Sim, né? Tá. Terceira fase, inclusive, essa semana, 3 dias da semana, né? Seria segunda, terça e hoje, eles estariam passando em casa fazendo os testes. E que essa pesquisa da UFMG, então, apontou que para cada caso notificado, cada né, pessoa contaminada pela Covid-19, que há 11 outros casos, né? Então, 11 vezes maior. Isso é importante. Nós temos... que mais? Deixa eu ver o que ele passou aqui. Thalita, se você for lembrando, pode ir falando, tá? Porque foram muitas informações, né? Eles falaram da abertura, né, de mais leitos na cidade, né, que as cidades do entorno não conseguiram abrir os leitos. Por enquanto tem equipe, né, que consegue atender os pacientes que atualmente estão internados na rede municipal de Betim, mas que pode já começar a ter problema para a contratação de mão de obra, né, especializada, porque profissional da saúde que tanto técnico quanto médico, fisioterapeuta, né, que tenha experiência com esse tipo de tratamento, né, na saúde intensiva. É isso, CTI, experiência no CTI. Destacar isso mesmo, que a falta, que talvez o problema, que a rede venha colapsar não pela ausência de leitos, porque, segundo o secretário, tem número de leitos, eles vão abrindo de 10 em 10 leitos, porque a cada 10 leitos monta-se a equipe, mas pode haver um colapso pela ausência de profissionais capacitados, né? Então, o que o secretário nos informou é que eles tentam sempre colocar pessoas com uma bagagem de terapia intensiva. Então, que agora começa a ter uma dificuldade de encontrar esses profissionais, que são chamados de profissionais intensivistas, né? Médicos, técnicos. Vamos lembrar que são os técnicos de enfermagem são aqueles profissionais mesmo da linha de frente. Vai fazer aquelas manuseio, aqueles movimentos de virar o paciente, tudo, são eles que ficam, né, com a parte mais pesada e não vai adiantar ter o leito se não tiver esse profissional. Isso é uma questão, segundo ele, algumas cidades estão enfrentando isso. Ele disse também que dos 80 leitos só para Covid, 60 estão em uso, que no hospital de campanha tem 120, né, a perspectiva de 120, dos 80 leitos de terapia intensiva, 60 leitos estão em uso. O terapia intensiva são aqueles que as pessoas estão entubadas, né, estão com a grande dificuldade, na situação mais drástica da doença, mais severa da doença. No dia que a gente reuniu com ele, tinha apontado 49 óbitos da Covid-19 em Betim, parece que o último relatório agora aponta 51, se eu não estiver enganado, mas no dia 13, 49. E disse também que não há precisão de quando é que Betim chega ao pico, ou o estado de Minas Gerais chega ao pico. Apesar do governador do estado ter dito que talvez esteja chegando, né, ao pico e tudo, mas que o secretário não consegue precisar que essa data, a todo momento, ela modifica, né, pela própria situação da pandemia. Um outro dado importante, gente, que a gente perguntou para o secretário, que é o seguinte: nós perguntamos o seguinte: qual que seria o prazo, o tempo de permanência das pessoas nessas unidades de terapia intensiva? E aí foi um dado que me alarmou muito, e acho que alarmou também as meninas. Ele disse que as informações que
se passar, ou na verdade, ou esperado, é que o prazo maior de permanência, o prazo de permanência nesses leitos seriam de 14 dias, que, no entanto, a média é muito superior, e que, inclusive, há casos de pessoas que ficaram 67 dias na unidade de terapia intensiva, que esse é o grande problema e é o nó da questão, né? Quando você vai para a unidade de terapia intensiva, você não tem previsão de alta, de saída, né? Não tem perspectiva de sair. Então, isso é uma situação, daí a importância da questão do isolamento. Bem, acho que é isso que nós pedimos para ele informações a respeito também das regiões que estão com maior índice da pandemia de Covid, né? Eles disseram que nos passariam, porque é um dado público, mas que não nos passou naquela reunião do dia 13, mas disseram que eles não tratam dessa situação de informação de qual região é a região com maior índice de incidência da Covid, porque eles entendem que é toda a cidade e, segundo eles não querem estigmatizar ainda mais uma região que já tenha algum ponto pejorativo, que seja de alguma forma tenha questões que são apontadas, né? Como ruins. Estigmatizada, né? Isso, Mas são dados públicos. A gente pediu isso até porque nós vamos tratar daqui a pouco sobre a situação do kit de alimentação, e isso é muito importante, né? Tem escolas que estão fazendo entrega de algumas atividades, mesmo tendo uma orientação e um acordo assinado com a CEMED que essas atividades não têm valor nenhum, né? Não tem que ser entregues agora, nem nada, mas tem alguma escola entregando, e é importante saber qual que é a região com maior índice da pandemia, da Covid-19. Então, essas informações ainda não chegaram para a gente, não. Atividades que não podem ser avaliadas, né, Luiz Fernando? Isso. Não tem nenhum valor, né? São só apenas complementares. Bem, da reunião com o secretário de Saúde, foi isso então, né? Tem mais alguma com ele? Não, eu acho, Luiz Fernando, que o que deveria ser dito em relação a isso foi dito. Eu acho que a gente já pode passar para a parte com a Secretaria de Educação mesmo. Ok. Então, feito isso, feita essa informação, e essa informação era importante para a gente tratar sobre a situação de calendário, atividades remotas na rede, e as situações da própria questão do kit de alimentação, nós fomos fazer a conversa, o secretário de Saúde e o secretário de Saúde saíram da sala, e nós fomos tratar então com a Marilene Pimenta e com a assessoria que ficaram na reunião. Primeiro ponto tratado a respeito afirmamos a nossa posição de conversar, tratamos o Sindicute, na verdade, nunca se indispôs a esse tipo de conversa, porque é interesse da categoria. Dissemos para a secretaria que eles até aquele momento não tinham não tinham dado a resposta para o Sindicute, aquele ofício 76, que é o ofício que tem um conjunto de questionamentos ao municipal a respeito do trabalhador de educação, uma possibilidade de realizar qualquer atividade remota, ou entrega de atividade, ou ensino à distância, e também uma série de perguntas a respeito dos estudantes, no caso de alguma atividade, alguma proposta for implementada. Esse ofício 76, até hoje, não foi respondido. São perguntas do tipo, né, como é que fica a questão dos estudantes que têm deficiência, dos estudantes não alfabetizados, dos estudantes que não têm tecnologia, da mesma forma em relação aos trabalhadores. A gente pergunta questões a respeito de quem vai custear o equipamento, de rede de dados, da formação, da questão de teletrabalho, as questões todas. Esse ofício não foi respondido. Mas, em consideração ao que foi discutido no Conselho Municipal de Educação, nós nos dispusemos a conversar com a CEMED a respeito disso e tentar fazer uma construção, ouvindo a categoria, para que a gente possa, então, apresentar. Apresentamos também como necessidade urgente que a Secretaria faça o retorno dos trabalhadores e trabalhadoras que perderam a flexibilização de jornada,
porque qualquer implementação de atividade depende desse profissional que a CEMED, lá no início da pandemia, já cortou a flexibilização. Então, tratamos disso, né, colocamos isso como uma situação condicionante. Tratamos também sobre a situação da Prefeitura, da Secretaria, do Governo Municipal, cumprir o acordo o acordo da nossa greve. Vamos lembrar que a gente está num contexto em que a gente tem suspensão da greve, até que a proposta do governo seja cumprida, e até o momento tem um ponto dessa proposta que virou uma lei que não foi cumprida, que é a questão da migração. O governo nos enrolou até o momento, desde março, quando a lei foi aprovada, que é a Lei 6.669 de 2020, que ela foi aprovada no contexto da pandemia, junto com outras leis na Câmara Municipal. Nós estamos aguardando que a Prefeitura efetive aquilo que eles comprometeram conosco na mesa em decorrência da greve. A Secretaria de Educação tem dito que vai dar a resposta, que a situação se resolve. 600 trabalhadores de educação fizeram a migração. O outro tanto não pôde fazer a migração porque o sistema não permitiu, que é no caso dos contratados. Em julho tem que ter essa resposta, porque a maioria desses trabalhadores fizeram a migração foi em junho, e pela lei tem que ser um enquadramento no mês subsequente, que é julho, e até então não tem, né? Não tem resposta positiva. Fica um joga para aqui, joga para colar de CEMED e RH, que a gente brigou muito para que a questão ficasse restrita à CEMED, no sentido das próprias CEMED fazer a avaliação. E segundo a informação que nós temos da Marilene, é que o Wesley não admitiu. O Wesley é o superintendente de RH e que é ele que vai fazer a análise, né? O que vai fazer com que o processo possa demorar. Então, essa é uma questão que nós colocamos na mesa também, né? Vamos lembrar que esse foi o governo que mais retirou direitos da categoria dos trabalhadores de educação. A gente já chega em 2017 com uma série de cortes de direitos. O Jornal da Cidade não fala isso mais, né? Não fala. Se fosse outro tempo, o jornal estava alardeando, toda semana batendo. Mas como é o jornal do próprio prefeito, ele não fala, né? Mas vamos lembrar que eles limitaram quinquênios, limitaram férias-prêmio, acabaram com conversão em espécie de férias-prêmio, congelaram a nossa carreira por quase todo o mandato dele, alterou todo o PCCB na forma de progressão na carreira, porque a gente progredia com acúmulo de horas, eles cortaram isso afetou diretamente o setor de agente de serviço escolar, técnico, secretaria, biblioteca, atendentes, auxiliares, centro infantil, e as carreiras que não têm a formação de licenciatura plena como requisito para entrar na rede, né? Vamos pensar que o próprio bolso, né? E considerando que a maioria são mulheres, e além de cuidar da escola, fazer. Então, essa questão é importante, porque isso afetou muito a agente de serviço escolar, congelou carreira, pagou agora, emitiu agora um formulário de análise dos PCCBs, que são PCCBs de 2017, 2018 e 2019, mas não está pagando retroativo, sendo que os protocolos foram feitos naquele ano. Foi o governo que alterou legislações da Previdência, alterou o direito à pensão por morte, mexeu na Previdência, quis comprar imóvel dos sindicatos metalúrgicos, quis fazer aeroporto com recursos do IPREMB. Então, gente, e não reajustou o salário, né? Estamos esquecendo disso aqui. Só deu 2 reajustes em toda a gestão. Oi, Thalita. O do PCCB não só não pagou o retroativo, como também limitou o padrão esse ano só. Só que os anteriores, tinha gente que já tinha protocolado em 2017, não protocolou este ano. Então, pagou, não está pagando nem os anteriores que as pessoas já tinham protocolado. Isso, e não deram prazo. Não deram prazo também. Falou que vai pagar, mas. Pois é. Vamos lembrar que se uma pessoa fez uma graduação lá em 2017, aí entrou com um certificado de graduação. Em 2018, ela fez a pós dela, aí entrou com a pós. Em 2019, ela fez outra pós, né? Vamos pensar que seja isso. Ela deveria receber agora, quando a análise foi feita e foi emitir parecer, os padrões relativos a esses 3 certificados. Porque eles foram feitos naquela data, só não foram pagos naquela data porque onde tinha um decreto suspendendo o pagamento. Mas não quer dizer que a data não seja considerada para o pagamento retroativo agora que não tem o decreto mais.
né? Esse decreto não existe mais. Então a prefeitura fez isso e jogou para agosto de Deus, né? Se for de Deus, tá bom, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Mas jogou para um tempo futuro, uma próxima gestão, pagar uma coisa que é de responsabilidade dessa gestão. Então, tem muitos trabalhadores que estão passando por essa situação. A pessoa fez um mestrado. O mestrado ela tem que receber 6 padrões. Ela recebeu 3. Agora, ela apresentou o mestrado o ano passado, em 2018, e recebeu só 3 padrões agora. Então, o decreto que saiu, ele saiu, mas ele não retroagiu os efeitos àquelas datas de protocolo. Nem poderia, né? Então, não dá para a gente mudar a regra do jogo depois do jogo andando ou com as coisas que foram feitas daquele momento. A gente orientou os trabalhadores a fazerem o recurso. E foi o governo que menos reajustou o salário da gente, né? Se a gente considerar a linha histórica do tempo, por todas as gestões que passaram por Betim, lembrando desde quando o Sindiúti está na rede, né, que é lá de 92 a 96, quando o Sindiúti efetivamente assume a rede municipal, até agora. Então nós vivenciamos as gestões da Maria do Carmo, a gestão do Carlalho Pedrosa e a gestão do Vitório Medioli. Foram esses 3 gestores com quem a gente dialogou ao longo do tempo. O Vitório Medioli, dos 3, foi o pior para o funcionalismo público municipal, com todas as políticas por ele estabelecidas, né? E ele continua com essa política de congelamento. Então, ter a migração agora é mais do que justo, porque ele está corrigindo, na verdade, uma questão dos impactos negativos da gestão dele sobre os servidores municipais. Nesse contexto todo, e está, na verdade, tentando dar cumprimento a uma carta compromisso que ele assinou em campanha conosco, que em 2016 ele assinou uma carta compromisso conosco, dizendo que ia implantar isonomia, ia pagar o piso, ia dialogar com o sindicato, não ia mexer com a Previdência, e não ia respeitar a carreira, e muitas daquelas coisas que ele assinou naquela carta compromisso ele descumpriu. Ele e não é só também isso, né, deixou... Luiz Fernando? Pode falar. Plano Municipal de Educação. Justamente, o Plano Municipal de Educação tem a isonomia. Né? Então, o que foi proposto foi no termo de acordo que essa isonomia iria até 2028, não é isso? Sim. O Plano Municipal de Educação vence em 2025. Pois é. Então tem essa questão, né? Então a isonomia, na verdade, não é só direito, é dever do gestor público de fazer isso, de não permitir que haja tratamento diferente entre professores que têm a mesma formação. E o fato deles terem colocado aquele decreto foi para burocratizar o processo, né? Então vamos lembrar que lá em fevereiro, quando a gente assina não, porque não teve acordo assinado esse ano, quando a gente aceita a proposta do governo e a gente discute a lei, não tinha decreto. O decreto foi um enxerto feito pela gestão municipal, juntamente com os vereadores, para, na verdade, tentar protelar. Porque se a lei tivesse saído sem o decreto, não dependesse do decreto, que é o que estava acordado conosco, a isonomia poderia ter iniciado já em março ou em abril. Eles tentaram, né? Então, na verdade, eles enrolaram a gente de todo jeito para economizar, na verdade, né? Porque aí vale a isonomia a partir do protocolo. O prefeito Vitório Medioli também, a gente precisa dizer aqui, também fez atraso nos repasses da Previdência, né, Andréia? Deixou também repasses de serem feitos. Então, também não protegeu o emprego da forma como ele tinha assinado, né? Ele deixou de fazer isso. Então, tem que fazer... Na mesa também, Luiz, se comprometeu a pagar a gratificação, né, para alguns setores, e tem setores também que não receberam ainda essa gratificação. Sim. Lembrar que na mesa de negociação participaram, além do Bruno Cipriano, procurador municipal, o Léo Contador, que se desincompatibilizou do governo para novamente ser candidato a vereador, empenhou a palavra dele, né, nesse processo todo, a Rita, secretária de adjunta de ouvidoria. Então, é importante que essas questões aconteçam e que a gente faça bastante, nós, como trabalhadores de educação, façamos a leitura da realidade. Quando a lei foi para a Câmara, a gente tentou dialogar com os vereadores e dizer que, né, o decreto não tinha que estar lá, né, essas questões, né, mas votou a lei daquele jeito. Então, a gente precisa pressionar. Mesmo porque é importante dizer, nós temos 205 pessoas ouvindo, dizer que no próximo folha de pagamento, a sua contribuição da Previdência vai aumentar de 11% para 12%. Ou seja, vai aumentar justamente no mês em que deveria vir a migração, e vai aumentar porque
o prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara também em março, foi aprovado lá, aumentando as alíquotas de contribuição previdenciária e sem também nenhum vereador ter dado grito ou ter discutido conosco, né? Aí a gente fala sempre sobre a questão da importância de ter uma representação lá, então vai aumentar agora no mês de julho. Então a migração tem que acontecer. Bem, falamos um monte de coisa dessa situação e cobrança nossa para que se resolva essa migração. Tá? Assim como a gente tem cobrado a questão do pagamento do passivo de flex, a gestão, a CEMED diz que tem 3 pareceres da Procuradoria dizendo que não pode pagar o passivo. Disseram que esse parecer já foi apresentado, não foi apresentado para a gente ouve isso há muito tempo, né? Há algum tempo já ouvimos, inclusive, no ano passado, pelo próprio secretário municipal de educação anterior. No entanto, foi pago. Esse momento, a gestão atual está atrasando o pagamento do passivo de flex, na verdade, com o entendimento de não querer pagar o passivo desses trabalhadores que flexibilizaram o ano passado, ou fazendo uma economia em cima desses trabalhadores. Então, essa é uma cobrança também. E em relação especificamente à questão do calendário, a gente saiu de lá, então, com o seguinte caminhamento. Nós vamos chamar a reunião de representantes, vamos dialogar com a rede para discutir. A Prefeitura precisa responder, a Secretaria de Educação precisa responder a esse ofício 76 que foi enviado, com aquela série de perguntas, precisa dar andamento à migração, precisa apontar o retorno dos trabalhadores que flexibilizam, para que a gente consiga dialogar com a rede e ver a possibilidade que pode ser feita, né? Para daí sim, se alguma coisa for implementada, começar a considerar como carga horária, mas ante a resposta e as condições que a Secretaria de Educação conseguir dar. Okay? Então, essa é uma questão importante. Então, e desta reunião do dia 13, com a Marilene Pimenta, o secretário, o superintendente de ensino e as outras pessoas, teve o apontamento de uma nova reunião para o dia 27 de julho, tá? Então, é isso. Sobre o kit alimentação, eu acho que tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá, então, olha só. Assim que a Prefeitura soltou, a gente soube da informação que o kit alimentação seria estabelecido como uma política para a escola, para os estudantes, para a escola não, para os estudantes e suas famílias, isso foi na semana retrasada, as demandas que chegaram para a gente com os diretores de escola à tarde. Parei aqui porque eu estava lendo a pergunta. Fizemos toda a ação. Mas dizer uma questão que precisa ficar bem. O Sindut não é contrário a nenhuma política de assistência social. Nós não somos contrários a socorrer ninguém que esteja passando por necessidade, fome, nenhuma situação dessa. Ao desempregado, não é de forma alguma. Vamos ter uma ideia que a gente, inclusive, começou essa live dizendo da campanha de solidariedade que nós estamos fazendo. Então, nós não somos contrários, mas nós somos contrários à questão da quebrar o isolamento para que essa cesta seja entregue na escola, com uma responsabilidade que não é no nosso entendimento da educação. A alimentação escolar é uma política da educação, sim. Faz parte do Sistema Nacional de Educação, junto com o livro didático, junto com o transporte escolar, junto com aquilo que significa as condições para que a aprendizagem se aconteça dentro da escola. Então, a alimentação é um programa. Está dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tem a Andréia aqui, que é do Conselho de Alimentação Escolar, que pode dizer muito disso. Então, mas nós discutimos o seguinte: não tinha que ser a escola a entregar, não tinha que ser os trabalhadores de educação a entregar, porque isso não é a merenda, isso é uma cesta básica, que, é claro, está sendo comprado com parte do dinheiro da merenda, né? Então, a Prefeitura usou lá os 7 milhões de reais para comprar o kit alimentação, essa cesta. Depois de ter demorado um período muito grande. Vamos lembrar que a primeira política da Prefeitura foi o Vale Alimentação, R$ 59,00. A Prefeitura Municipal de Betim ficou um tempo sem assistir essas famílias e agora descobriu que as famílias necessitam de alimentar-se. Então, foram fazer. Também, vamos lembrar, não teve nenhum político da cidade cobrando isso, não. Ninguém debateu essa situação. Para a gente ver depois que saiu
agora, depois de um tempo, chegar um vereador ou outro usar isso como um ponto positivo. Não, olha, o prefeito está atendendo a nossa reivindicação, parará. Não teve isso. Não teve, a gente não viu nenhum fazendo live, nenhum cobrando, nenhum brigando, nenhum assistindo, nenhum trombando efetivamente com a prefeitura, cumprindo seu papel de fiscalizador e de representante do povo, da cidade, para fazer isso. Então, solta agora, e o que faz? Sobrecarrega e põe um peso sobre os ombros dos diretores de escola. Pela proposta inicial, ia ter cadastramento, preenchimento de ficha, impressão de voucher na escola numa semana, a entrega dessa cesta na semana seguinte, ok? Então, fizemos todo o debate com os diretores, dissemos que isso não é política da educação, que nós entendemos que é política da assistência social, que tem que ser feito por lá, e apontamos como possibilidade. Esse kit de alimentação poderia ser entregue, por mais que houvesse variação no preço do mantimento, mas podia ser feito como outros municípios estão fazendo. Da mesma forma, quando se foi feito como vale alimentação da primeira vez, podia ter mantido essa política do vale, ou cartão Cesta Escola, ou outra questão, que a pessoa fosse lá no supermercado e comprasse. Nós estamos com um decreto que suspende as nossas atividades, as aulas. Então, nós estamos em isolamento. Então, beleza. Depois dessa reunião com o diretor de escola, a CEMED recuou na parte do cadastramento, de preenchimento de fichas da semana anterior, mas manteve o processo de entrega nas escolas, as cestas. E dessas questões todas que nós informamos os diretores, nós tratamos também com a Marilene Pimenta, com a Secretaria de Educação, de uma forma geral. Tratamos dessas questões todas, dissemos que era importante que ficasse fora da escola e tudo, e apesar dos diversos questionamentos do sindicato, a CEMED mantém a posição de entrega na escola. E mantém de uma forma ainda mais perversa, porque depois de dizer que ia ser entregue pela escola, editou um decreto convocando, dizendo que o diretor de escola, foi o diretor de escola que pediu para que fizesse um decreto para convocar alguns trabalhadores. Aí o decreto está permitido convocar técnico, secretaria, atendente de apoio pedagógico, agente de serviço escolar, auxiliar de centro infantil para fazer a entrega de cesta. Desvirtuando completamente também a atribuição do cargo dessas pessoas. Bem, a gente ainda está tentando reverter o processo de convocação. E nós dissemos para a secretaria que a gente se disporia a construir um instrumento para, em vez de tratar de convocação, que tentasse fazer voluntariado, alguma questão, mas que as pessoas não fossem obrigadas a entregar isso, porque isso não é atribuição da pessoa, diretor de escola não tem que entregar a cesta, técnico de secretaria não tem que entregar a cesta, a nossa função não é essa. A secretaria disse que se fizesse voluntariado que ninguém iria e manteve a convocação, conforme, de acordo com o que ela disse, convocação pedida pelo diretor de escola, ok? Então, o que o Sindjut está fazendo? O Sindjut está avaliando o que pode ser feito aí. E estamos tentando reverter o processo de convocação. Nesse momento, a gente não tem resposta no sentido de ter conseguido reverter. Então, a CEMED, o governo municipal está mantendo isso. Acredito, nós precisamos ficar de olho, porque isso também não pode servir como para um processo de campanha política extemporâneo, tem que tomar cuidado quanto a isso, mas a gente está tentando evitar isso. Vamos lembrar que a maioria das pessoas que farão a convocação, até ontem, não tinham recebido ainda protocolos de cuidado, de atendimento, como seriam feitas as questões disso. Depois saiu o protocolo de atendimento da CEMED, que nós vimos também, porque a rede recebeu, aí mandou agora, a gente viu, mas assim, aponta um mapeamento de circulação, inclusive na escola, que muitas escolas não dão conta de cumprir. Tem centros infantis que funcionam em casas alugadas, que não são casas que não são feitas para ser escola, mas que funcionam lá e que a comunidade ama esse centro infantil lá naquele lugar. Então, há um risco de, nesse momento, justamente no momento que Betim caminha para um crescimento, não tem nenhum dado da cidade de Betim que aponta que a pandemia está reduzindo. Aponta, na verdade, que a pandemia cresce. E nós vamos ver os trabalhadores de educação expostos a risco. Esse é o grande problema. E tem outra questão, né, Luiz? Coloca para fazer essa distribuição em dias de semana e ainda convoca para distribuição no sábado para aquelas famílias que não puderem pegar no dia de semana. Ora, nem todo mundo está em teletrabalho.
Muitas pessoas estão trabalhando, e aí vai deixar para pegar que dia? No sábado. E aí no sábado é do 1º ao 9º ano. Ou seja, vai haver uma concentração muito grande no sábado. E lembrando que no sábado os técnicos não são obrigados a trabalhar, né? Nós temos uma diretriz, acordo assinado com a administração municipal, que diz que eles não têm a obrigação de trabalhar aos sábados. Então, isso é muito sério. E lembrar que a grande massa da educação que está sendo convocada são mulheres, né? São mulheres, vão fazer entrega de cesta, vão pegar a cesta, vão fazer entrega. Como é que vai ficar isso? E se podia ser, e tem outro detalhe também, que a gente às vezes não debate, mas não é cesta, Luiz, é kit. É verdade, kit alimentação. São 15 quilos, né, cada kit? Pois é. E eu quero só fazer um esclarecimento aqui, viu, Luiz Fernando? E pessoal da categoria, companheiros aí, companheiras, o CAI não passou pelo CAI essa negociação da prefeitura de compra desses kits pelo governo, tá? E nem passou pelo CAI também questão de fiscalização, quais seriam os gêneros, né? Os gêneros que estariam presentes nesse kit. Então, inclusive, existe um ofício do Conselho de Alimentação Escolar de Betim que foi encaminhado ao prefeito e à secretária de Educação, afirmando isso aí. Não houve participação do CAI, né? Nós sabemos a resolução número 2 lá do FNDE, né? Que lá traz as instruções, mas não passou pelo CAI. Então, vai acontecer aglomeração na escola, vai acontecer aglomeração no momento em que a pandemia avança na cidade, os trabalhadores adoecerão, porque não tem como não considerar que no momento e na pressa da entrega da alimentação, do kit alimentação, que não haja aglomeração e que as pessoas, sem perceber, acabem se contaminando. Nós não somos técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, somos profissionais capacitados para lidar com essa situação, né, de um contexto de trabalho ainda, né? Não tivemos ainda formação, nenhuma situação dessa, e voltamos a dizer, não é atribuição nossa entregar o kit de alimentação, por mais necessidade que a família e as comunidades estejam, e por mais que a gente entenda que eles precisam ser atendidos, mas a gente entende também que essa política poderia ser feita de uma forma descentralizada, não pela escola, mas pelos diversos comércios da cidade. Olha como não seria bom também para os comerciantes da cidade, não só o grande comerciante, porque nesse momento ficou centralizado só no Superluna, como seria positivo se essa política deve ser estabelecida para todo o comércio da cidade de Betim, com voucher, da forma como quisesse, mas podia ter sido feita, né? E não foi. Então, isso é muito ruim. Nós estamos tentando reverter o processo de convocação no contexto do diálogo. Tínhamos feito ainda vídeos, né, apontando nada nos problemas, fizemos só um, na verdade, porque a gente estava tentando, na verdade, efetivamente resolver a situação. A resolução número 2, Luiz Fernando, inclusive, ela fala da preferência da entrega ser na casa do estudante. Pois é. Então... Mas como seria a operacionalização disso, a prefeitura deveria resolver, né? E não a escola, mas lá fala sobre isso, fala sobre a questão do transporte também, se tiver dificuldade por causa do transporte público, que a melhor maneira seria fazer a entrega casa a casa, família por família, e não ir para a escola, né? Apesar de ter a previsão de entrega na escola também na resolução número 2. Ok. Tem aqui a pergunta, acho que foi a Lilian Parreira que perguntou se a gente não fez a comunicação com os veículos de imprensa. Acho que todos nós temos que fazer, Lilian, mas vamos lembrar que tem uma dificuldade aqui na cidade sobre a situação da imprensa, né? Da grande imprensa, e que às vezes as situações não são publicizadas. Mas eu acho que nós precisamos fazer isso, né? Todos nós. Além de fazer a demanda também ao Ministério Público, os questionamentos todos, e fazer também o desgaste, né? Eu acho que a gente precisa novamente começar a fazer o desgaste da imagem da administração municipal, e voltando e destacando que nós não somos contrários à assistência social ou à política de socorro às famílias que passam por necessidade, mas
que essa política tem que ser feita pela assistência social, pelos diversos órgãos da prefeitura, e nesse aspecto a Câmara Municipal pode se envolver, todos né, os outros órgãos da prefeitura. Mas a escola não. A escola, quando a mãe chegar lá, mãe que tem 3, 4 filhos na escola, e chegar lá e vai receber um kit por aluno, e chegar lá, ela, mais os meninos, mais não sei quem, mais não sei outro, para pegar os kits, né? Ou aquela mãe que tem um filho em cada ano da escola, ano escolar. Ela não vai uma vez por dia, todo dia vai na escola para pegar. Ela vai no mesmo dia e vai pegar o mesmo kit, e isso vai aglomerar. A escola está, inclusive, colocado no decreto que a escola tem que assegurar que não haja aglomeração, assegurar o uso de máscaras e assegurar questões que o diretor não tem capacidade, ou as pessoas da escola não têm capacidade. Como é que a gente vai lidar com a pessoa que está sem máscara na escola, que chegou sem máscara, com a aglomeração, se a gente não é guarda municipal, se nós não temos poder de polícia, se a gente não não podemos tirar a pessoa, né? Então, isso é muito, muito sério. Acho que todos nós precisamos fazer. Está aqui um monte de gente dizendo para a gente buscar a imprensa, a Rádio Itatiaia, a Record. Acho que todos nós podemos fazer isso, enquanto rede. Tem 200 pessoas agora nos assistindo. Se a gente, a partir de amanhã, ocupar essas mídias e começar a denunciar essa política, que é uma política de morte dos trabalhadores de educação e das pessoas que se aglomerarão, eu acho que a imprensa vai voltar a ver a cidade de Betim, né? Isso é muito importante. Agora, entender que a gente está tentando, né, até sexta-feira, resolver essa situação administrativamente. A Secretaria de Educação não está funcionando. Infelizmente, a Secretaria de Educação não está funcionando nem hoje, nem amanhã, nem depois, que eles estão de recesso, por causa do recesso da cidade de Betim, né, da padroeira da cidade. E na semana que vem, elas, segundo a Secretaria, eles vão estar na escola, né? Não, por isso que a reunião conosco foi agendada só para o dia 27. Mas é importante que a gente faça essa questão e essa discussão. Não é por falta do sindicato debater com a secretária de Educação, ou com o superintendente de ensino, ou com o próprio governo. A questão é que a gente está ainda sobre suspensão de atividades, em isolamento. Não é porque a gente está à toa em casa, é porque eu trabalho. E sabendo que nós abrimos mão de todos os recessos nas nossas férias, entendendo que no nosso retorno, trabalho haverá uma sobrecarga de trabalho muito grande para nós, né? Que é lidar com esses estudantes que chegarão, que terão perdido gente da família, assim como os trabalhadores em educação terão perdido alguém, né? Tem gente adoecendo. Vamos pegar uma outra escola, que a gente não sabe como funciona, porque, infelizmente, até hoje a gente também está sem ministro da Educação, né? Tinha que ter, na verdade, uma diretriz nacional para tratar sobre educação no país, e não tem. Falar como é que vai ser, se pode ser ano que vem serão 2 anos em um, como é que fica a questão de carga horária ou não, se vai avaliar ou não, se todos podem ser reclassificados ou não, se haverá dispensa da obrigatoriedade de mínimo de 75% de carga horária cumprida. Essas questões todas são questões que não competem ao município de Betim tratar disso, porque nós estamos inseridos num contexto de uma educação nacional, né? Essa questão importante. Então, sobre o kit era isso, né, Andréia e Thalita? Aqui a Luciana ressaltar que quem for procurar a imprensa aí, muito cuidado, porque o kit é direito do estudante, mas que a própria resolução ela prevê que a entrega seja feita nas casas das pessoas para evitar que as pessoas saiam de casa e evite aglomeração, tá? Mas isso. Nós somos favoráveis, logicamente, porque é um direito do estudante, mas a forma como está sendo feita, né, e escolhendo alguns setores da escola, né, escolheu lá, por decisão deles, quais os setores da escola que foram convocados, que deveriam ser convocados. Isso, e parece que mexe justamente nos setores que são setores contratados, porque colocou o atendente de apoio pedagógico, e a maioria, todos são contratados, coloca o setor de agente de serviço escolar, técnico de secretaria, que é um grupo pequeno, auxiliar de centro infantil. Ou seja, não é que a gente quer que nesse decreto e nessa convocação estejam professores ou pedagogos. Nós queremos que, na verdade, ninguém esteja nessa obrigatoriedade de entrega de cesta, porque isso não é obrigação nossa. O estudante tem direito a receber. Ele tem direito a ter essa alimentação. A família, na verdade. Não é uma política também só do estudante. Porque eu não posso dizer que esse kit de alimentação vai ser na casa
só o estudante que estuda na rede municipal que vai comer daquela comida. Não, é um kit de alimentação que, inclusive, no meu entendimento, é pequeno, tendo em vista a família, mas beleza, vamos pensar que a prefeitura está falando que é o kit de alimentação do estudante. Nós não temos responsabilidade sobre isso, não é nossa responsabilidade. É uma questão, seria responsabilidade nossa se a comida estivesse sendo feita na escola. O agente de serviço escolar, ele é contratado na rede, é efetivo na rede, para ele limpar a escola, fazer as atividades educativas de cuidado com o estudante lá, né, que estão, fazer a cocção da alimentação da escola, cuidar da cozinha, né, da escola. É isso a função do agente de serviço escolar. O técnico de secretaria fazer os serviços de escrituração, de controle, históricos ou emissão de documentos. Entrega de cesta, diretor de escola, entregar, não tem. Né? Então, essa é uma questão. Então, em que pese ser um direito do estudante, tardio, que está sendo atendido tardiamente pela administração municipal, nós entendemos que é uma política de assistência social que precisa ser efetivada pelo serviço de assistência social. Acho que sobre kit é isso. Nós precisamos... lembrando que é a primeira fase do kit, né? Tem uma outra etapa de kit que vai ser entregue também. Não, Zenaide, você não vai conseguir proibir uma pessoa por entrar na escola que não esteja com máscara, né? Então, esse é um outro problema, porque está pesando sobre a escola fazer isso. Então, sobre o kit é isso, a gente está tentando resolver, tentando retirar esse caráter de convocação do kit de alimentação, porque a gente entende que não pode estar na escola, né? Então, que a prefeitura organize uma outra forma, ou que o próprio supermercado escolhido, selecionado, faça a entrega, ou que modifique essa situação, né? Não dá para recair sobre a escola, ok? Tem gente falando aqui, ó, que vai pegar ônibus, né? Lembrando dessa questão, os trabalhadores convocados pegarão ônibus, circularão na região metropolitana. Terminamos a situação do debate sobre o kit escolar, né, Thalita e Andréia? Ok. Sim. Faça um repasse, então, do GT, como é que foi o GT ontem. Se deixar para mim, se deixar para mim, eu vou me alongar mais ainda. Posso começar, Thalita? Pode começar. Bom, ontem nós tivemos, então, a reunião da comissão do Conselho Municipal de Educação. É um grupo de trabalho, na verdade, né? Um grupo de trabalho que foi feito depois foi um pedido, né? Feito depois daquela reunião que nós tivemos no Conselho Municipal de Educação, com 9 membros. Esse grupo de trabalho tem 9 membros. Então, estiveram presentes nessa reunião Ana Paula e Cristina Matias, presidente e vice-presidente do Educação, e a Alessandra, que é representante de pais, né, e responsáveis. Pelo Sindiúti, estivemos eu, Andréa Débora, né, Thalita e Luiz Fernando presentes. Pela Secretaria de Educação, a Daniela, da Educação Infantil, o Ivan, que é o superintendente, e o... Luiz Custódio. Luiz Custódio, isso, e o Luiz Custódio. A secretária... A Marilene chegou lá em algum momento, né? A secretária esteve presente no início, mas ela logo se retirou para, segundo ela, reunião com o prefeito. Nós tivemos lá, então, nesse grupo, era para ser tratado sobre a questão do calendário Andréa, escolar. Só te interromper um minutinho, você falou da representante dos pais? Falei, Alessandra. Desculpa, eu perdi. Foi até bom você falar, porque lembrando que a Cristiane também, que é secretária do Conselho, estava presente. Esse grupo de trabalho foi para a gente ter uma conversa sobre a questão do calendário escolar, né, das atividades, mediante essa pandemia, né, porque é uma situação nova para todo mundo, né, a gente não esperava estar vivenciando isso. Então, foram três da SEMED, 3 do sindicato e 3 pelo Conselho Municipal de Educação. E lá nós, o sindicato, né, nós, enquanto representantes do sindicato, nós apresentamos
várias questões referentes a problemas dessa entrega de atividade na escola. Que a rede já está sabendo, já sabe qual que é o posicionamento. A questão do cuidado por causa da quebra do isolamento, né, que quando as recomendações estão falando para manter o isolamento e o distanciamento social, os trabalhadores estariam tendo, e estudantes, né, teriam que ir à escola, pegar atividade, então é uma quebra de isolamento, isso foi conversado. Como que seria feito, como que a carga horária do aluno seria mensurada, sendo que não há um parâmetro, não há uma diretriz com base nas atividades, né? Levantamos esse problema também, essa questão que não tem uma definição, nem no cenário nacional, né? Nem pelo MEC tem essa definição. Foi falado lá sobre a homologação do parecer 05 do CNE pelo MEC, que esse parecer, ele autoriza a utilização de atividades remotas, né, para o cômputo de jornada de carga horária. Andréia. Mas nós entendemos que parecer é parecer, isso, não é legislação. E não nos vincula, isso mesmo. É isso mesmo, não nos vincula, é um parecer, né? Não é lei. Ele dá uma autorização, mas não é lei. E o próprio parecer lá, no parecer não tem uma regulamentação, não fala sobre associação, né? Quanto de atividade para quanto de carga horária. Não tem isso. Mas não, logicamente que nós estamos abertos a conversar, a dialogar sobre isso, porque senão não teria um GT. Não teria um grupo de trabalho para falar sobre isso. E no próprio parecer também, na medida provisória, né, e no parecer, fala sobre... Foi no parecer, Luiz Fernando, que fala sobre você poder fazer as atividades logo após o fim da pandemia. Sim, o parecer admite isso. Inclusive, aquela proposta da CEMED de ensino remoto emergencial tem essa possibilidade, que foi a possibilidade adotada pela rede, por nós, trabalhadores de educação, no dia 29 de maio, né? Com aquela orientação assinada. Exato. Então, e foi colocado lá que é muito difícil, até pelo debate que foi feito com o secretário de saúde, é muito difícil a gente ter retorno presencial, né, desse ano. É muito difícil, né? Não dá para fazer previsões. E aí foi colocado lá o que é possível fazer, o que nós podemos fazer agora diante dessa situação. Foi colocado por parte dos representantes da Secretaria de Educação. Também foi colocado pelo superintendente sobre as atividades que já estão sendo entregues nas escolas, né? Como se essas atividades que muitas unidades escolares estão entregando, se elas já estão valendo como carga horária, se poderão ser consideradas, né? E o que foi reafirmado lá é que essas atividades elas não estão regulamentadas, não estão para fins de computar a carga horária do estudante. E também foi colocado lá que qualquer norma em relação, qualquer regulação, atividade que possa ter algum valor para a carga horária, ela vai ter validade apenas após a construção do documento, né, que for aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, né, após a data do documento é que passará a fazer efeito. Então, essas atividades, como toda a rede já sabe, essas atividades que estão sendo entregues para os estudantes são complementares e estão sendo feitas voluntariamente pelas unidades escolares que optaram por fazer. Não é obrigado, como consta no documento assinado pelo Sindiúti e pela CEMED, mas elas não terão validade, não têm validade hoje e não terão validade até a publicação da norma a respeito da carga horária dos estudantes. Bom, ontem nós então conversamos sobre isso,
levantamos os problemas, mas não decidimos, não tiramos uma proposta concreta para essas atividades remotas na rede. Né? Não teve essa definição. Foi marcada uma nova reunião do grupo de trabalho. Thalita, você quer complementar o que eu não falei? Não, acho que você falou tudo, só dizer que a próxima reunião do GT vai ser no dia 28 de julho, né, que a gente vai estar nesse período ouvindo a categoria novamente sobre esse tema, né, calendário, ouvindo os representantes em reunião também sobre esse tema. Tem mais uma coisa. Uma das formas que a gente discutiu lá no grupo de trabalho que não seriam atividades, se vier, né, a ocorrer, que não seriam atividades por disciplina, porque está inviabilizado, a gente não tem avaliação, a carga horária não é por disciplina, então as atividades também não é atividade por disciplina, mas tendo como parâmetro as atividades, os temas, né, transversais, seriam um parâmetro. E também eu tive uma outra questão que nós discutimos lá, foi o que fazer em relação aos estudantes, progredir, se vai ter progressão, se nós vamos fazer 2 anos em um no ano que vem. Então, são questões que estão colocadas, que não houve definição, então, pelo GT, e nós teremos aí, vamos pegar propostas e levar para a próxima reunião. Lembrando que a gente deixou uma coisa muito clara, porque às vezes a gente escuta alguns comentários, não gosto de dizer que são maliciosos, mas alguns comentários que a gente não deveria ouvir, né? Como a gente às vezes escuta de gente ligada à Secretaria de Educação, né, que participaram do GT, de como vão justificar o salário de vocês, né? Nós somos servidores públicos e estamos recebendo, né, essa situação. Primeira questão que a gente precisa ter em mente, às vezes o contratado fica... E quando vai ter rescisão do meu contrato, eu vou ter o corte todos os dias. Não pode cortar os dias. Você foi colocado em casa por uma questão de uma força maior. Então, você não pode ter um corte de dias por uma questão que você não deu causa, né? Então, é importante que os professores, trabalhadores contratados entendam isso. O contrato está em vigor na rede porque nós faremos, claro, tem uma data de vigência do contrato, que é até 31 de dezembro deste ano, a princípio, até a chegada, né? Tem também a questão de chegada de concursado, que o concurso não teve andamento ainda. Mas assim, não pode, havendo a demissão do contratado, ter o corte de todos os dias, não. Exceto a situação da greve, que era outra questão. Mas isso não fomos nós que demos causa. A gente não criou a pandemia, a gente não espirrou em ninguém, né? Nós estamos, na verdade, em casa, em isolamento, por uma política que é a política até então é a que protege faz enfrentamento à pandemia. Segunda questão, essa questão de receber e não fazer. A CEMED, quando ainda era o secretário anterior, construiu uma possibilidade que a rede pudesse fazer uma escolha. Aí a rede fez uma escolha, que está assinada lá no dia 29 de maio, que é quando do retorno para a rede, para as aulas, nós faremos a recomposição do calendário e a discussão. O fato é que ninguém tinha tratado com a gente também sobre o período de pandemia, né? Ninguém, até ontem, até segunda, quando nós sentamos o secretário de Saúde, eu não sei nem se alguém teria também isso, a perspectiva de quanto tempo a gente ficaria em isolamento. O Sindjut vai discutir com a categoria e vamos levar o debate da categoria para essas mesas. Mas nós deixamos claro ontem lá, que nós não aceitaremos compor uma mesa de trabalho e que tem o perfil de impor sobre nós alguma questão que não tem a nossa aceitação. Porque, inclusive, para isso há instrumentos legais e instrumentos que a gente pode adotar, como a greve. Nós não vamos adentrar para o teletrabalho, que as pessoas ficam 60 horas trabalhando durante a semana em teletrabalho,
para inglês ver. Não vamos fazer isso. Não vamos admitir a quebra do isolamento. Então, a possibilidade que exista será uma possibilidade que precisa ser conversada conosco, com a categoria. Nós vamos fazer isso na semana que vem, a conversa com os representantes de escola, mantendo o isolamento, mas com essas condições que a gente discutiu com a secretaria. Eles precisam cumprir a parte deles. Precisam retornar com a flexibilização de jornada. Eu estou repetindo isso aqui porque provavelmente tem gente do governo assistindo a live, né? A gente sempre é assistido, ou assistem depois. E tem que cumprir a questão dos compromissos que eles fizeram na nossa greve. Tem que pagar a migração, tem que fazer a isonomia, tem que fazer essas coisas. E eu acho que eu termino aqui com uma questão, a imagem da André e da Thalita está falhando. Se o som estiver ruim, vocês falam também, tá, pessoal? No meu tá normal. No meu também. Tem uma eu estava apanhando aqui do celular, deve ser por isso. Tem uma outra questão que é assim, olha, nós ouvimos relatos de 2 colegas dizendo para a gente, olha, o meu quinquênio devia ter vindo esse mês e não veio. Ou o meu biênio deveria ter vindo e não veio. Aí já ouvimos duas versões para o fato de não ter vindo biênio e quinquênio. Uma versão diz que vão pagar lá em dezembro e outra versão diz que o município não vai pagar. O fato é que a gente precisa ficar bem atento, porque o município de Betim não aderiu ainda, pelo que a gente consegue ver, acompanhar, à Lei 173, complementar 173, que é a lei do governo Bolsonaro, que foi votada, de ajuda aos municípios, mas que suspende todos os direitos de servidores públicos municipais. O governo nos enrolou no processo de migração, nos enrolou uma série de questões. Quinquênio não tem que ser pago em dezembro. Quinquênio tem que ser pago no mês exato em que a pessoa adquiriu o requisito, cumpriu o requisito para que o quinquênio seja pago. Biênio também. Migração tem que ser paga no mês subsequente, é o que diz a lei. E progressão por qualificação tem que ser paga conforme diz a lei, as alterações e as conquistas que nós tivemos no movimento passado, no mês subsequente ao do protocolo de certificado. Então, é isso. Nós não vamos admitir ser enrolados para dezembro, para a gente, lá em dezembro, a depender do resultado da eleição, paga ou não paga de qualquer forma, né? Porque aí joga para depois da eleição, aí sendo o governo, o atual gestor reeleito, não se paga mais, ou o outro fica com ônus para pagar, né, Andréia? E tem outra questão, viu? Que a categoria está ciente de que, eu vou repetir, está ciente de que essas atividades complementares que estão sendo entregues, elas não servem para o cômputo de carga horária de estudante e também não servem para a carga horária do trabalhador. Que fiquem cientes disso. Não existe a possibilidade dessa entrega que as pessoas estão indo. Isso é voluntariado. Quando a gente ouve as escolas falando, as próprias pessoas falam, não, é voluntariado. Nós estamos fazendo isso porque é pelo nosso aluno, né? Então é de forma voluntária. Então depois as pessoas têm que ter ciência disso, que depois o sindicato não vai conseguir resolver essa questão que a categoria, que parte da categoria, não é a maioria, parte da categoria colocou, de se voluntariar para fazer atividades, entregar na escola, não conta como carga horária nem para estudante, nem para trabalhador, e também não pode ter avaliação nas atividades. É voluntariado, inclusive, da família, né? A família não é obrigada, né, nesse momento ainda estar realizando essas atividades. Então, não tem regulamentação ainda, nada sobre o cômputo dessa carga horária. Não tem. E lembrar também que o calendário da Rede Municipal de Betim é um calendário único, construído entre CEMED, Sindiúti e passa também pelo Conselho Municipal de Educação. Então, esse GT tem esse objetivo. A gente vai estar, né, discutindo, propondo formas, lembrar, né, o Luiz já falou, mas é sempre bom lembrar também que a gente adiantou nossas férias, adiantou todos os recessos e só na segunda-feira, porque até então a gente voltaria em junho, depois falou que voltaríamos em julho, depois em agosto, então o tempo todo a gente está
né, acompanhando, está discutindo, e só essa semana é que a gente foi informado que realmente a pandemia, né, está se agravando e que não tem previsão ainda desse retorno da rede municipal de Betim. Isso, é isso mesmo. Então, acho que a gente... Vocês lembraram, o meu celular um momento caiu, vocês lembraram de citar também, além do documento de 29 de maio assinado entre CEMED e Sindiúti, tem também os decretos que foram suspendendo as atividades, né? Então, o último que está vigente suspende as atividades escolares até 31 de julho. Eu estou vendo nas perguntas o pessoal muito preocupado com as convocações, porque, inclusive, a gente está com o calendário suspenso, né? Sim, verdade. Eu acho que em relação à questão dos decretos, é isso mesmo, Thalita? Lembrando que o município de Betim também agora, por uma discussão judicial, aderiu ao Minas Consciente, né? Então, o Estado de Minas Gerais que vai tratar sobre as situações de controle e combate à pandemia. Nós vamos seguir, na verdade, as deliberações do Comitê Covid estadual. Mas em relação à questão das convocações do kit escolar, do kit alimentação, a gente ainda está tentando resolver. E a gente espera que a Secretaria de Educação tenha o bom senso de retirar a convocação. O governo municipal de uma forma geral. É o que a gente tem tratado. Eu recebi uma denúncia agora, enquanto a gente está fazendo live, que a agente de serviço foi convocada amanhã, para ir na escola amanhã. Não tem que ir amanhã, não, hein? Tem uma foi convocada para amanhã, recebi agora no meu privado aqui. Pois é, então dizer que as pessoas podem, dessa semana ainda, antes da entrega dos kits, essa convocação, como a Thalita disse que foi convocado para amanhã, ainda pode, né? Pode se negar a ir a essa convocação, atender essa convocação, porque não tem o porquê dela aí. A convocação da entrega do kit de alimentação, nós estamos tentando resolver, ela está regulada no decreto, né? Está no decreto, a gente está tentando resolver e esperamos que haja, que caia, né? No bom senso da situação e que retire essa prática dentro da escola. Eu acho que a gente precisa adotar como encaminhamento aqui que nós façamos as denúncias em todos os espaços possíveis de fazer. E não podemos, né? Oi, André. E também sobre a questão do calendário escolar, lembrar que a gente ainda vai ter que ter uma conversa com os representantes das escolas. Sim. Porque, sinceramente, nós temos que ser francos com a categoria e falar sobre a pressão que foi gerada na rede em relação a essas escolas que estão fazendo trabalho voluntário aí para entrega de atividade, que inclusive refletiu nessa decisão para entregar kit na escola, né? Então, se pode ir para a escola entregar atividade, por que não pode ir para a escola entregar kit? Então, é um problema que uma coisa vai gerando... Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, nós vamos ter que ter uma conversa franca com a categoria, vamos fazer uma conversa com os representantes. Tem a própria pesquisa que o sindicato fez, né? Nós não divulgamos, mas a gente tem que conversar com os representantes. E tem um grupo de trabalho do CME colocado para a gente dar encaminhamento. Ok. Acho que é isso, né, pessoal? Tem umas dúvidas, né? Não sei se eu consegui acompanhar todas, mas uma pessoa questionou um terço de férias. Nem todos receberam um terço de férias agora. Tem que conferir os contra-cheques dos meses anteriores, porque todo servidor efetivo recebeu agora. Os contratados não necessariamente receberam agora, alguns receberam em janeiro, então tem que conferir, porque a data de entrada dos contratados é diferente. Apesar do gozo se concentrar todo no mesmo mês, pelo calendário escolar, um terço foi pago em meses diferentes, então tem que conferir isso. Confira lá em mês de janeiro, né, o mês que completa o ano, né, da virada do ano, do período aquisitivo. Uma pergunta também em relação às férias prêmio. Quem está para gozar férias prêmio agora no segundo semestre, a gente também não conseguiu reverter nessa situação. Foi levado, né, a demanda, mas mantém. Quem já tinha agendado as férias prêmio, o governo não está cancelando, não, está mantendo.
O pessoal está muito preocupado também em relação aos laudos, né? Quem foi convocado e tem alguma doença, né? Alguma comorbidade, tem que ir buscar esse laudo, acaba também gerando aglomeração. É outro problema também agora, né? Então, quem está em grupo de risco não tem que atender a nenhum tipo de convocação. Quem tem alguma situação, porque a gente, nesse momento, a gente precisa pensar o seguinte: não vai adiantar ter atendido uma convocação, porque eu estou com medo de sofrer um corte de dia, por exemplo, né, alguma situação, que é o que pode acontecer, cortar o dia, se a gente não reverter, né, a situação, mas correr o risco de perder a vida. Então, as direções de escola geralmente sabem, a gente sabe as pessoas que estão no grupo de risco. Isso sequer foi considerado, né, porque a CEMED sabe que a maior parte dos trabalhadores de educação estão no grupo de risco por uma, né, dessas doenças, de comorbidades, e isso está sendo desconsiderado. A educação está sendo completamente desconsiderada nas suas especificidades, peculiaridades, nas suas condições. O Serviço de Medicina de Trabalho da Prefeitura nunca, desde quando eu estou na Prefeitura, conseguiu-se ser um serviço especializado no sentido de saúde preventiva, de coordenar essas políticas de saúde preventiva, não por um problema dos trabalhadores que lá estão, mas por uma ausência de investimento naquele lugar ou por um não desejo de tornar aquele lugar como um centro de política de saúde preventiva. Muitos trabalhadores vão lá adoecidos, saem de lá mais adoecidos, muitos sofrem pressão, né, lá dentro, ameaças, né, questionamentos de diversos trabalhadores que vão lá e relatam as situações e que a gente tenta resolver e dialogar. Mas tem essa situação, né? Não tem que dizer, não tem que ir na escola. Se você está em risco, não tem que ir. E não tem que ir atualmente, né, até esse momento, porque nós temos um acordo assinado com a CEMED. Sobre a convocação do kit de alimentação, nós vamos tentar resolver. Ainda estamos tentando resolver essa questão. Luiz, e deixar claro uma coisa, porque nós questionamos lá das pessoas que foram convocadas e não forem, nós fizemos esses questionamentos lá. A pessoa que não for lá na convocação, ela vai estar sujeita a penalidade, né? A falta. Então, se a gente não conseguir reverter, não precisa assinar documento da CEMED, mas se tiver condições de pegar o atestado médico. Sim. Se tiver, né? Que justifique a sua ausência porque você está no grupo de risco. Isso aí pode ser um laudo, mas acontece que se você pegar o atestado médico, é atestado médico por algum motivo, né? E a gente precisa, na verdade, o seguinte: fazer esse processo de pressão, de denúncia, né, da cobrança, das mídias, a pressão sobre os vereadores também. A Câmara precisa se posicionar em relação a isso, não se posiciona. Né, esses diversos canais de comunicação que vocês relataram aqui, e o sindicato está tentando resolver e reverter o processo, né? Então, vamos ver, vamos tentar torcer para que a situação se resolva e para que essa política seja, na verdade, encaminhada de uma outra forma, sem que recaia sobre a escola esse processo todo, né, de aglomeração, pandemia, risco à vida dos trabalhadores em educação e da própria família, dos alunos, dos estudantes. Mesmo porque nem quem vai entregar vai ter resguardado que vai poder entrar só um representante por família. Nós não temos como. Se a pessoa vai estar de máscara, quem que vai garantir? Né? Como já foi bem lembrado aí. A gente já não tem muito respaldo na escola, mas são pessoas que a gente não pode nem condenar as pessoas, que elas estão indo em busca de uma coisa que é uma necessidade, é um direito do aluno e é uma necessidade, né? Das famílias. Mas como é que vai ser? Nós não temos amparo, né, em relação a isso. Justamente. Bem, acho que é isso, né, pessoal? Isso, tá passando na legenda novamente os horários, né, e as datas para poder fazer as doações. Desse terceiro. Não temos informação ainda, não. Não temos informação, né?
A prática da administração municipal de Betim é que todo ano o 13º seja pago agora, né? Entre final de julho para agosto, a primeira parcela, tá? Mas no ano passado mesmo ocorreu no mês de agosto. Isso. A Márcia Costa mandou uma pergunta bem específica, no caso dela, de aposentadoria. Depois, se você estiver assistindo ainda, nos procure no privado. Eu vou postar de novo os telefones dos funcionários. A gente está atendendo em home office, eles atendem e nos passam as dúvidas que a gente está respondendo. A gente também está fazendo esse atendimento no home office. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Questões individuais, entre em contato conosco, tem os telefones que foram disponibilizados, né? Então, quando eu vou disponibilizar. Tem lá no Facebook, eu vou disponibilizar de novo nos grupos, disponibilizar de novo no Facebook, né? Que aí o pessoal, quem não tiver anotado ainda, pode anotar. Isso. Lembrar que a gente tem, então, uma próxima reunião com a CEMED no dia 27, uma outra reunião do GT de Trabalho no dia 28. Essas duas reuniões, a CEMED, inclusive, se comprometeu em dar alguns retornos para a gente, antes do dia 27, sobre migração, flexibilização e resposta ao ofício 76, que nós encaminhamos ainda quando o Pedro era secretário. No dia 28 é a reunião do GT de Trabalho para tratar sobre atividades letivas, calendárias, questões todas envolvendo a suspensão das aulas. E até sexta-feira agora a gente está fazendo o processo de tentar reverter o processo de convocação na rede ainda. Vamos torcer que vai dar certo. E o Sindut emite algum posicionamento ainda até sexta. Acho que é isso, né? Vamos fazer a plenária de tesoureiros entre o término dessa semana para o início da semana que vem, e a reunião com representantes de escola será feita na próxima semana. É isso? As suas agendas? Isso mesmo. Sim, aí a gente confirma direitinho lá nos grupos as datas. A conta para depósito, gente, da ajuda à campanha de solidariedade está passando aqui embaixo, no rodapé, tá? Com o CNPJ, é só olhar que aí o César colocou para a gente aí, tá? Então, acho que é isso, boa noite. Agradecer, Thalita. Boa noite. Thalita pegou, a André pegou uma barra pesada hoje, né? Tá trabalhando o dia todo com o processo. Boa noite, Thalita, boa noite, André. Quem luta? Educa. Boa noite. E conquista. Boa noite. Boa noite a todos. César, boa muito noite. Obrigado, viu? André, eu preciso falar com você lá no Zap, tá? Ele vai passar agora no final algumas fotos das entregas da campanha. Ah, bacana. Então tá. Então, aqui da imagem. E aí o César põe as fotos lá. Obrigado, César. Obrigadão, César, pela contribuição. Obrigada, César. Tchau, obrigada, gente. Eu vou no amor dessa cidade que não tá na saudade. Mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula
palmas pra ele, batam palmas pra ele, ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Diz, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece.